Olá, sou a Daniele Carneiro e esse é o quadro Dani Me Ajuda. O relato de hoje diz assim: Meu pai abandonou minha mãe quando ainda estava no útero. Nunca conheci ele e nem tive uma figura paterna. Quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe casou e comecei a desenvolver vitiligo nesse período. Foi uma infância difícil porque ele me tratava diferente das minhas outras irmãs, nem deixava eu brincar com elas. Eu bloqueei esse período, só lembro de questões pontuais quando vejo fotos. Depois dos 10 anos, fui morar com a minha avó. Desde pequena fui muito excluída e humilhada pelo vitiligo. Busquei sempre me encaixar em diversos grupos. Fiz ginásticas, basquete, música, troquei de colégio todos os anos. Enfim, tudo com o objetivo de fazer parte de algo, acho, de ser amada. Eu arrasto esses sentimentos até hoje, desejando ser elogiada para me sentir melhor. Mesmo com 37 anos, ainda não consegui me aceitar, tenho vergonha. Nos últimos 2 anos, as áreas com lesão triplicaram e tenho ficado imensamente triste. Acabo exigindo que meu esposo elogie algo que eu faça, qualquer coisa, sabe? Mas esse não é o perfil dele. A tendência dele é só ver o negativo em mim, o que me afasta cada vez mais dele. Tinha até me decidido se separar. Aí veio a pandemia e retrocedi. Me ajuda, Dani, me dá uma luz. Minha querida, muito obrigada pelo seu relato. Aqui eu tento te dar um norte para sua caminhada, né? Eu não espero, não tenho expectativas de que isso aqui vai resolver seus problemas, né? Você vai precisar de uma ajuda mais pontual. Mas eu vou te dizer algumas coisas aqui a respeito disso para que você tome decisões de que caminhos buscar, tá bom? Você disse sobre o abandono do seu pai, né? Quando você ainda estava no útero da sua mãe. A gente pensa que o bebê não sente, né? Normalmente a gente pensa isso, mas sente sim. Inclusive está muito íntimo, muito ligado com as emoções da mãe. Então, se sua mãe sofreu, se sua mãe viveu esse abandono e foi doloroso para ela, ela sentiu medo, ela pensou inclusive em não ter o filho, né? Tudo isso o bebê sente e fica registrado, caso ele tenha já uma predisposição para gerar para uma dor, né? Ele já tenha uma marca dessa dor na alma dele, né, do bebê, ela tem uma possibilidade de ter essa dor, sim, de isso virar um trauma, né? Então, a gente precisa investigar se houve essa dor emocional aí do abandono. Mas, no seu relato, o que me mostra que foi bastante forte essa sua situação em relação ao seu padrasto, né? Por quê? Porque aí sua mãe se casou, aí você teve outras irmãs, né? A partir desse padrasto, que eram filhas desse padrasto, e você não era aceita, você não era incluída, e você tinha só 5 anos. É bem nessa fase, até os 8, que nós geramos as nossas principais dores. A criança dessa idade, ela é muito absorvente do clima emocional da casa, ela é muito absorvente das dores ali que podem acontecer, né? É muito fácil de registrar uma dor nesse período, né? Normalmente as nossas dores vêm dessa primeira infância. E aí você desenvolveu essa doença, o vitiligo, né? O que é o vitiligo? Eu não sou especialista em doenças, mas eu olhei aqui nos meus livros antes de gravar o vídeo para você, né? E o vitiligo é uma doença da pele, e a pele ele representa os limites, né, que nós temos em relação ao material, ao externo, né? Então ela tem o objetivo de proteger, de separar, né? Mas ela também reflete o nosso interior. Então, segundo a breve leitura que eu fiz aqui, o vitiligo está relacionado a manchas que você tem na sua alma mesmo e que precisam ser olhadas, né? Talvez você tenha vindo com essa doença ou desenvolvido essa doença para que ela desperte em você um olhar para dentro, né? Porque, na verdade, as doenças, elas são isso, né? Elas são uma tentativa de comunicação com a gente, para que a gente possa olhar coisas que não estão visíveis ali, que nós precisamos investigar, né? E aí você também me fala que se sentiu muito rejeitada, né? Porque o seu padrasto não deixava você brincar com as suas irmãs, né? E a criança nessa fase,
tudo que acontece com ela, afinal de contas, aquele mundo, aquele ambiente que ela vive, ela pensa que aquele é o mundo é daquele jeito, essa é a realidade final. Então ela não questiona porque ela não tem senso de comparação ali. Então ela pensa que se aquilo está acontecendo com ela, o problema é ela, né? Ela que veio com problema, ela tem defeito, ela não é boa o suficiente, enfim, ela começa a se colocar definições negativas. E aí, provavelmente, quando você viveu essa situação, você pensou, o problema está comigo, né? E o problema é por conta dessa doença, e a partir daí você começou a rejeitar-se a si mesma, né? A rejeitar a sua doença, a não aceitar as condições da vida. E isso fez com que você registrasse essa situação e ficasse repetindo na vida. Então, a dor de rejeição é uma dor que eu vivi muito tempo, então eu posso falar sobre ela com muita propriedade. O que eu descobri ao longo dos anos é que eu atraía muita rejeição para minha vida, mas eu me rejeitava em princípio, sabe? Eu não gostava de mim, eu não gostava, no seu caso aí, você não gosta da sua doença, né? Você não gosta, você entende, você dá a essa doença a responsabilidade de tudo que você está vivendo, né? De toda essa rejeição que você viveu na sua infância e que você está levando para a vida adulta, né? Normalmente, quem tem essa dor da rejeição precisa de muitos elogios mesmo. Por quê? Porque se ela não for elogiada, ela fica naquele silêncio, ela pensa: acho que estou desagradando, vou ser rejeitada. Então, os elogios atuam como uma fuga para não sentir a dor, né? Mas a dor primária é a que você faz consigo mesmo, é a rejeição que você mesmo se faz. Então, esses sentimentos, as reações emocionais que você tem no dia a dia, provavelmente, quando você sente elas, você rejeita. E quando você está rejeitando, você está rejeitando a sua criança ferida, sabe? Aquela de 5 anos, que não podia brincar com as irmãs, que não tinha um pai para dar afeto, que não era aceita pelo padrasto, que se sentiu excluída, sabe? Ela ainda precisa, e hoje você é adulta e você consegue dar para ela o que ela precisa, sabe? Só que você vai precisar de técnica, você vai precisar de ajuda para fazer isso, né? Então, minha querida, eu sinto que esse é o momento de você também iniciar uma caminhada, sabe? Porque às vezes a gente quer soluções rápidas e elas não são assim, porque provavelmente durante todos esses anos que você foi seguindo esse padrão, ele foi ficando arraigado, ele foi criando raízes lá no seu inconsciente, e aí precisa de um trabalho para resgatar isso do inconsciente e ir tratando. Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Agora, você também cita sobre esse sentimento de exclusão, de não pertencimento, né? E isso me cheira a estar ligado a essa situação da infância também, que você tinha o seu padrasto, as suas irmãs, né? Além disso, tem o sentimento da sua mãe em relação ao seu pai. Esse clima emocional que tem, a criança sente muito. Então, se sua mãe sentiu rejeição pelo seu pai, se ela guardou mágoa do seu pai, raiva do seu pai, e você sendo metade dele, de alguma forma você sente isso, você também se sente rejeitada pela sua mãe, né? Então, toda essa situação de exclusão também pode estar ressoando, né, com algum ancestral do seu sistema familiar. E aqui, nesse caso específico, eu sugiro que você faça uma constelação familiar, né, para lidar com isso. Então é isso, minha querida, eu espero muito ter te ajudado, eu espero muito que essas palavras te ajudem a fazer mudanças significativas na sua vida, pois você merece ser feliz. Um grande beijo.